Aleluia. Quem quer ouvir uma palavra de Deus aqui hoje? Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Amém? Aleluia. Lembrando para vocês que amanhã começa de novo a oração, o jejum de preparação para o encontro com Deus. E nós temos 2 períodos de oração. Você pode vir orar tanto, se for às 7 horas da manhã, amanhã já tem às 7 horas da manhã, tem oração. E também pode ser às 10 horas da noite também. Então tem 2 horários para a gente vir aqui para orar e nos prepararmos para esse momento maravilhoso que é o encontro com Deus, que vai ser agora 16, 17, 18 de outubro. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Versículo 8: Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos pedir um direcionamento aqui do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, para que nós, todos aqui, meu Pai, possamos estar abertos para receber a tua palavra, para que possamos, meu Deus, neste momento, ser ministrados por ti, que o coração de cada um de nós, eu me incluo também, possa estar aberto para aquilo que o Senhor queira nos ministrar. Que eu seja um instrumento do Senhor para falar desta palavra, onde o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando, onde o teu Espírito me levou a esse tema, a esse tempo aqui, meu Pai. Que o Senhor possa me usar com muita sabedoria, entendimento, para que teus filhos também possam entender esta palavra 100%, porque quando a tua palavra vem ao nosso coração, meu Pai, vem para uma mudança, e que seja assim, para a glória do teu nome. Desde já repreendo todo espírito ladrão da palavra, todo espírito que queira roubar essa ministração, seja agora cancelado no nome de Jesus, meu Pai. O Senhor sabe o quanto eu dependo de ti, por isso eu me coloco à tua disposição e dependência, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema é a oração, a chave que abre portas. Amém? Diga comigo, a oração, a chave que abre portas. Amém. Durante 3 domingos, eu estarei falando, quando eu estarei ministrando aqui, eu vou falar sobre esses tipos de orações. Alguns tipos de orações eu quero falar para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre níveis de oração. Vamos falar desses tipos de orações que pode mudar a sua vida por completo, amém? O Senhor nos dará chaves dentro dessas ministrações que abrirá muitas portas que estão trancafiadas por muito tempo. Você crê nisso? O Senhor nos abrirá portas através dessas ministrações sobre oração. Amém? Vamos falar nesse tema oração de uma forma mais abrangente. Amém, queridos? Vamos falar de uma forma mais ampliada sobre oração, porque muitas vezes a nossa oração, ela fica ou estar somente no nível de falar com Deus de uma forma assim: Deus, ajuda-me a conseguir aquele trabalho. Jesus, cura essa enfermidade. Cura esse problema na garganta. Senhor, manda dinheiro suficiente para me pagar as contas. Às vezes a nossa oração está nesses níveis aqui. Pai, me ajuda que eu tenho medo disso.
eu tenho medo daquilo, e vai, Senhor, 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 Senhor. Às vezes a nossa oração só está nesse nível, e precisamos nos aprofundar nesse assunto, amém, queridos? Precisamos nos aprofundar nesse assunto sobre oração, pois às vezes a gente leva muito tempo para perceber que somente esse tipo de oração, muitas vezes irrefletidas, não estão dando muito resultado na nossa vida. Às vezes leva tempo para a gente perceber que somente esse tipo de oração aqui não está dando resultado em nossa vida, não está dando um resultado que a gente esperava que desse na nossa vida. Amém? O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: vocês não têm porque não pedem. Olha, Tiago diz: vocês não têm porque não pedem. Porque muitas vezes esse versículo não se cumpre em nossa vida. Se ele está dizendo aqui, Tiago, vocês não têm porque vocês não estão pedindo. Porque muitas vezes esse versículo não se cumpre na nossa vida, ou às vezes se cumpre na vida de outras pessoas, mas em nossa vida ainda nada. Por que isso? Muitas orações não são respondidas porque não são da vontade de Deus para nós. Muitas orações não são respondidas porque não é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes a nossa oração não é respondida porque estamos pedindo também de uma forma errada, estamos pedindo mal. Tiago 4,3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Será que esse tipo de oração que diz, Deus, faça aquilo, balance a varinha mágica e me faça sair desta confusão, era o que Deus desejava para a minha vida e para a sua vida? Será que esse tipo de oração é o que Deus desejava para mim e para a sua vida de oração? Precisamos ser humildes e dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Precisamos ser humildes e pedir ao Espírito Santo para que Ele possa nos ensinar a orar. Amém? Entenda que orar não é simplesmente pedir coisas. Entenda que oração não é somente você pedir, dobrar os seus joelhos e pedir. Embora isso faça parte da oração, mas o mais importante é perceber que orar é conversar com Deus. Oração é falar com Deus. É aproximar-se daquele que você ama e passar tempo com Ele. Amém? É buscá-lo primeiro, é tocá-lo, é passar a conhecê-lo melhor, é estar com Ele e esperar em sua presença. Amados, muitas vezes a gente entra na oração, mas já com uma pressa de sair. E a gente tem que estar ali na presença de Deus, esperar na presença dEle, orar e também estar esperando Ele falar conosco, amém? É reconhecê-lo como fonte de poder, da qual você pode depender. A oração é você reconhecer Deus como a fonte de poder, da qual você pode depender dEle, amém?
É reservar um tempo para dizer: fala ao meu coração, Senhor, e diz o que eu preciso ouvir. Amém? É ser parceiro de Deus, é alinhar o nosso espírito ao dele, para que a sua perfeita vontade cumpra-se em nós. Temos que alinhar o nosso espírito ao de Deus. Não podemos receber o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Não podemos evitar as coisas que nunca foram da vontade de Deus para nós, se não tivermos uma vida de oração com entendimento. Jamais receberemos a plenitude de Deus para nós. Jamais se cumprirá a totalidade da vontade de Deus para nós, se a gente não tiver um entendimento do tipo de oração, da vida de oração com Deus, mas com entendimento. Amém? Não podemos deixar nossa vida à própria sorte, sem nos aprofundar na oração. Amém? Repita comigo: não podemos deixar a nossa vida à própria sorte, sem nos aprofundar na oração. John Wesley diz: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua. Olha que o John Wesley, amado, não é qualquer um que deixou essa frase, não. Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. John Wesley, um dos maiores homens de Deus da sua geração, um pastor, pregador, avivalista, ele disse: importune o trono da graça e seja persistente em oração. Amém? Temos que orar por tudo o tempo todo. Diga comigo: temos que orar por tudo o tempo todo. Não apenas quando as coisas estão erradas, não apenas quando as coisas estão indo mal, a gente deve orar o tempo todo. Temos que orar por qualquer coisa que nos preocupe, independente se for algo importante ou não, devemos orar. Devemos ter uma vida de oração. Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Olha o que diz Hebreus 11:6, não precisa abrir, só ouça. Diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é presente. Quanto mais você orar, mais você vai ser presenteado por ele. Ele é galardoador. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, quanto mais você buscar a Deus em oração, mais você vai ser presenteado por Ele. Quem quer receber presente de Deus aqui? Quem quer receber alguma coisa de Deus aqui? Então, seja persistente na oração. Persista em orar. Importune o trono da graça para que Ele venha te presentear. Se você recebe e acredita, eu queria que você aplaudisse a Ele. Quanto mais você orar, mais você encontrará pelo que orar. Quanto mais você orar, mais você vai encontrar o porquê e pelo que orar. Amém? E mais ainda, será levado a orar pelos outros. Você será levado a orar pelos outros. Eu, por exemplo, nesses tempos, estou orando pelo povo sírio. Quem está vendo as notícias aí, como aquele povo está sofrendo? Precisa de oração, sim ou não, aquele povo? Então, nas minhas orações, sempre agora estou colocando o povo da Síria, os refugiados das Sírias.
da Síria. Aquele povo precisa de oração. Precisa a gente orar para que a Europa abra as portas para aquele povo. E o povo de Deus possa aproveitar a oportunidade e pregar o evangelho do reino para aquele povo. É uma grande oportunidade de ganhar aquele povo que tem uma mentalidade, um ensino muçulmano, a poder receber Jesus como Senhor e Salvador. Então nós temos que orar pelo povo da Síria, aqueles exilados que estão lá. Hora dessa tem mãe, crianças lá no alento, sem poder entrar nas fronteiras. Então vamos orar para que os governantes da Europa abram as portas para eles. Vai ter uma reunião, acho que na semana que vem, para decidir, dividir, cada um ficar com um pouco. E em nome de Jesus, eles vão ir para o lugar onde a palavra de Deus vai ser pregada a eles. Amém? Nunca deixe que o desânimo paralise a sua vida de oração. Repita comigo, nunca deixe que o desânimo paralise a sua vida de oração. Principalmente se houver dúvida a respeito se Deus está ouvindo a tua oração ou não. Não permita que nada venha paralisar você. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e você estiver orando no nome dEle, Deus te ouvirá. Deus ouve o que está acontecendo. Quer que você veja a manifestação no presente ou não, Deus está ouvindo a oração do seu povo. O que precisamos é orar. Na verdade, toda vez que você ora, você está investindo nos propósitos de Deus para você. Todas as vezes que você dobra os seus joelhos para orar, você está investindo nos propósitos dEle para a sua vida. Sem oração, o propósito pleno que Deus tem para você não vai acontecer. Entenda isso de uma vez por todas, queridos. Sem oração, jamais o propósito pleno de Deus vai acontecer na tua vida. Você precisa levar uma vida de oração, seja o que se converteu na semana passada, seja o que se converteu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, precisa ter uma vida de oração para com Deus, para que se cumpra a plena vontade de Deus na tua vida. Eu, quando recebi Jesus há 20 anos atrás, queridos, a primeira coisa que fiz foi comprar uma Bíblia. E ali na sacada da casa que eu morava aqui no Parque Japão, ali eu lia a palavra de Deus e orava ao Senhor. Quanto mais eu orava, mais Deus ia me libertando das amarras do mundo e do inimigo. Amém? Quanto mais você ora, quanto mais você se achega perto de Deus, mais você vai quebrando as cadeias que te prendem nesse mundo. Amém, queridos? Essa foi uma introdução que eu trouxe da oração. Mas agora eu quero falar especificamente sobre um tipo de oração. Quero falar de uma forma específica sobre a oração de confissão. Diga comigo, a oração de confissão. As minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. A sua oração não muda a Deus, muda você mesmo. Amém? Então nós vamos ver aqui a importância da oração de confissão. Dentro do seu plano de oração, dentro do teu plano de oração diária, você vai entender como é importante a oração de confissão para que a sua vida decole. Amém, amados?
Não pode faltar em nossa oração a oração de confissão, pois é uma chave que abre portas e dá acesso ao coração do Pai. A oração de confissão, ela abre portas e dá acesso ao coração do Pai. Amém? Olha o que Davi diz aqui, ó. No Salmo 32, 5, depois você lê em casa, quiser anotar, só anota. Diz assim: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tudo que é contrário à vontade e à palavra de Deus é pecado. Porque muitas vezes a gente quer se enganar, dizendo, eu não sei o que é pecado, eu não sei o que é pecado. Tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Todo pecado, quando não é confessado, torna-se um tumor sutil dentro de nós. Olha isso, amados. A importância da oração de confissão. Porque todo pecado, quando ele não é confessado, ele se torna um tumor sutil dentro de nós, enrolando seus tentáculos em volta de cada parte do nosso ser, até ficarmos paralisados. Todo pecado que não é confessado, ele se torna um pequeno tumor. E ele vai ali enrolando os seus tentáculos até nos paralisar por completo. Amém, queridos? Alguém deseja um tumor crescendo dentro de você aí? Um câncer? Você quer? Ninguém quer. Então aprenda sobre a importância da confissão. Amém? A agonia do peso do pecado é descrita com precisão na Bíblia pelo rei Davi. A agonia do peso do pecado, quando não é confessado, é mostrado aqui pela vida de Davi. Olha o que ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O pecado é um câncer, sim ou não? É um câncer espiritual. É um tumor sutil que vai ali amarrando, segurando a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para que não se cumpra a plenitude da vontade de Deus na vida dessa pessoa. Davi diz, enquanto eu mantinha escondido o meu pecado, o meu corpo se definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Amados, Davi estava num tempo muito difícil da sua vida quando ele escreveu isso aqui. Davi tinha cometido um grande pecado, e o gostoso de Deus, o maravilhoso de Deus, o lindo da Bíblia é que Deus não esconde pecado de ninguém. O lindo na palavra de Deus, que Davi foi um grande rei, um grande homem de Deus, mas não foi escondido o pecado dele. A Bíblia não escondeu e não esconde todos os grandes homens de Deus. Aqueles que erraram, ficou registrado o erro deles na palavra de Deus. Um homem que chegou mais perto na Bíblia da perfeição foi José. Não encontramos nenhum pecado, nenhum erro na vida de José. Não significa que ele nunca errou. Agora eu digo para você, amados, se Deus não deixou escondido o pecado desses grandes homens, imagina o meu e o seu. Hã? Se Deus não deixou de registrar na Bíblia o pecado de Abraão, o pecado de Moisés, o pecado de Davi, que foi um dos mais graves, o pecado do profeta Samuel, agora imagina o meu e o seu.
Fala aí para o seu irmão, cuidado, meu irmão. Não há pecado que não venha à tona, queridos. Ou mais cedo ou mais tarde, daqui a pouco se estampa lá. Quem está me entendendo? Davi tinha cometido um grande pecado, mas não se esqueça que os pequenos pecados têm roubado a fé de muita gente. Não se esqueça, Davi cometeu um adultério seguido de morte. Mas não se esqueça que os pequenos pecados, as pequenas pedras, têm roubado a fé de muita gente. Cuidado com o seu julgamento. Porque tem gente, amados, que é macro para julgar a atitude dos outros. É macro para julgar as atitudes dos outros, mas é micro para julgar suas próprias atitudes. Quando é para olhar o pecado, o erro dos outros, coloca uma lupa para aumentar. Mas quando é para ele, para orar para ele mesmo, do seu erro, na verdade, né? Não é bem assim não. Cuidado com a murmuração, com a rebeldia, com falar mal dos outros. Meu Deus do céu, como a gente gosta disso. Desse pecado, é um pecado favorito da igreja. Misericórdia. Falar mal dos outros. Murmuração. Amados, nós precisamos de mais de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos mais de Deus, amém? Cuidado com essas pequenas pedras. Cuidado com esses pequenos pecadinhos, porque ele tem levado muita gente a tropeçar e cair na fé. Davi só teve paz quando reconheceu e confessou o seu pecado. Olha o que ele diz: então reconheci diante de ti, diante de Deus, o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Salmo 32, de 3 a 5. Quando o pecado não é confessado, uma parede se levanta entre o homem e Deus. Quando o pecado não é confessado, amados, aqui ó, se levanta uma parede aqui, Deus está ali do outro lado. Antes do pecado você falava direto com Ele, orava, adorava, falava com Ele aqui. Mas quando tem pecado não confessado, levanta essa parede aqui, ó. Não dá para mim ver nada do outro lado. Quando o pecado não é confessado, uma parede se levanta entre o homem e Deus, entre o filho e o pai, entre o líder e o discípulo. Ergue-se uma parede. Mesmo que você deixe de praticá-lo e esse pecado não foi confessado diante do Senhor, ele ainda passará sobre você, arrastando de volta para o passado que você está tentando deixar para trás. Amados, quando você não confessa o pecado, ele fica correndo atrás de você. Eu pergunto, por que de tantas recaídas na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos discípulos? Por que tanta recaída na vida de alguns discípulos? Por que tanta recaída? Pecado não confessado. É pecado escondido. É pecado que está ali escondidinho ainda. São coisinhas que ainda não foi confessado diante de Deus. E aí, sempre vai se arrastando e o inimigo leva a voltar novamente naquele mesmo pecado. Quem está me entendendo?
Muitos discípulos se acostumou a levar nas costas uma bolsa cheia de falhas, tão pesada que mal ele pode se mover. Muita gente aqui se acostumou a levar uma bolsa cheia de falhas, que mal se consegue se mover. Muita gente não percebe, mas está encurvado espiritualmente por causa dessa sacola que tem carregado de pecado não confessado. Mas quando por fim confessamos nossos pecados, imediatamente vem um alívio. Quando confessamos o nosso pecado, imediatamente vem um alívio, é um peso que sai das costas, e você consegue ter força para continuar caminhando rumo à vontade plena de Deus para a tua vida. Todos que trazem feridas emocionais profundas do passado, sofre com a baixa autoestima, medo, culpa. Mentalmente a pessoa se martiriza, pois temos a tendência de pensar no pior em se tratando de nossas situações e nos sentimos responsáveis por tudo que dá errado. Jesus quer arrancar da sua vida, da sua alma, de uma vez por toda essa tortura. Deus quer eliminar hoje, Deus quer arrancar da tua alma essa tortura de uma vez por todas. Aleluia. Através da oração de confissão, Deus quer que você seja livre hoje de todo o peso do pecado não confessado. Deus já proveu a chave para nos libertar disso. A oração de confissão. Diga a oração de confissão. A oração de confissão deve ser acompanhada de arrependimento. Diga comigo, a oração de confissão deve ser acompanhada de arrependimento. Para que a confissão tenha efeito, ela deve ser feita com arrependimento. Arrependimento literalmente significa uma mudança de direção. Amém, queridos? Eu lembro no começo dessa igreja, bem no começo, houve uma moça que cometeu um pecado bem grave. Eu lembro que, enquanto a apóstola estava ministrando ela, estava do lado, e a apóstola chegou e falou, você tem que ajoelhar e chorar e se arrepender desse pecado que você cometeu. Você precisa sentir o peso desse seu erro. Então vamos ajoelhar aqui, nós duas, e vamos orar. E houve um quebrantamento naquele lugar, amados. O Espírito Santo tomou a vida dessa moça. Porque houve um arrependimento genuíno. Amém, queridos? Pedro, quando negou Jesus, negou o Mestre. Um pecado terrível negar o Senhor Jesus. Mas quando Jesus voltou para restaurar a vida de Pedro, porque Jesus nunca deixa um discípulo teu para trás. O verdadeiro líder, ele não abandona o seu discípulo quando ele comete um erro. O verdadeiro líder, ele vai atrás do seu discípulo para restaurá-lo. E se esse discípulo quiser ser restaurado, ele vai ser restaurado.
Jesus fez assim com Pedro. Pedro havia negado Jesus, havia desistido, mas Jesus, quando ressuscitou, veio restaurar Pedro. Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Amados, os historiadores dizem que Pedro, depois desse encontro com o Senhor Jesus, chorou tanto de arrependimento por ter negado Jesus, que os seus olhos ficaram tão inchados que ele não conseguia enxergar. De tanto que ele chorou, arrependido de ter negado o Senhor Jesus. Nunca mais houve algum registro que Pedro negou Jesus. Pelo contrário, ele seguiu o Senhor Jesus até a sua morte. Está me entendendo, amados? Arrependimento significa você dar as costas, ir embora e decidir não cometer o mesmo pecado novamente. É alinhar o seu pensamento corretamente com Deus. Isso é arrependimento, é dar as costas e decidir no seu espírito, no seu coração: eu não vou praticar esse pecado novamente. Isto é um verdadeiro arrependimento. Quem está me entendendo? Há pessoas que pensam que é possível confessar um pecado, confessar algo, sem admitir aquela transgressão, aquele erro. Sabia que tem gente assim? Você me desculpa, mas você sabe que foi você que errou comigo. Você sabe, eu errei com você, mas você viu que foi porque você fez isso. Na verdade, ele já quer jogar a culpa para o outro, né? Você me levou a pecar, você que me levou a errar. Ele comete o erro ali, ainda quer achar que dá para confessar sem admitir. Na verdade, podemos simplesmente passar a ser bons em pedir desculpas sem intenção alguma de sermos diferentes. Você pede desculpa, mas não quer mudança. Não quer ser diferente. Confissão é arrependimento. Diga, confissão é arrependimento. Significa dizer: a culpa é minha, desculpe, eu não vou fazer mais isso. Isso é um arrependimento. Me desculpa, me perdoa, a culpa foi minha. Mas tem gente que gosta de justificar, meu Deus do céu. Os temperamentos sanguíneos, misericórdia desse povo. Como gosta de justificar. Eu sou sanguíneo, mano. Eu sei dos meus pontos fracos. Eu sei o quanto eu preciso mudar a cada dia, o quanto eu preciso de cura. Mas o pessoal do temperamento sanguíneo, ele quer justificar. Se possível, ele joga a culpa para o outro, mas ele não assuma: eu errei. Eu fui culpado nisso. Me perdoa, me desculpa. Será que eu estou falando com alguém aqui? Você precisa confessar e se arrepender de todo pecado para que seja livre da escravidão, de sua escravidão. Quer você se sinta mal com ele ou não, quer o reconheça como tal ou não, confesse. Diga para o seu irmão aí: confesse, meu irmão. Tem gente que não consegue ficar livres
das garras mortais da culpa do pecado, porque não houve uma verdadeira confissão e nem um verdadeiro arrependimento. Tem gente que não consegue ficar livres das garras mortais do pecado, porque não houve uma verdadeira confissão e nem houve um verdadeiro arrependimento. Quando há um verdadeiro arrependimento, se manifesta o pleno perdão de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por Ele ser tão bom assim? Ele é maravilhoso. Quando há um verdadeiro arrependimento, se manifesta o pleno perdão de Deus. Ele diz assim, do teu pecado eu não me lembro mais. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Ele joga no mar do esquecimento. Isso aí é pleno perdão de Deus. Toda vez que você confessar algo, veja se você foi honestamente e verdadeiramente. Seja honesto em tudo que você for confessar. Seja verdadeiro na hora de confessar. Seja diante de Deus, seja diante de uma pessoa, se houver necessidade. Amém? Vê se você não sente mais vontade de fazê-lo. E lembre-se de que Deus conhece os segredos do coração. O Salmo 44, 21 diz, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Deus conhece tudo, amado. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe se você está sendo verdadeiro ou não. Ele sabe se aquela confissão é verdadeira ou não. Ele sabe se aquele perdão é verdadeiro ou não. Ele conhece tudo, amém? Estar arrependido não necessariamente significa que você nunca mais voltará a cometer o mesmo pecado. Não significa que você está arrependido, que você nunca mais voltará a cometer aquele pecado. Mas estar arrependido significa que você decidiu nunca mais querer cometer aquele pecado. Não significa que você não vai mais. Mas significa que você decidiu não querer mais cometer aquele pecado, amém? Tem que ser assim dentro de mim, dentro de você. Se você descobrir que está repetindo o mesmo pecado várias vezes, você precisa confessá-lo todas as vezes que cometê-lo. Todas as vezes que você pecar, precisa confessar diante de Deus. E se for necessário, diante de uma pessoa. Amém? Se você cometeu um pecado que acabou de confessar no dia anterior, não deixe que ele se coloque entre você e Deus. Confesse-o novamente. Vá diante de Deus e fala, Senhor, eu pequei nesse erro assim, 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 e te peço perdão. Amém? E se você verdadeiramente se arrependeu, você estará perdoado e por fim ficará livre. Se você verdadeiramente se arrependeu, você vai ser perdoado e você vai ficar livre. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha tempos de descanso da parte do Senhor. Quer ter paz? Quer ter descanso? Então pratique a oração de confissão. Todas as vezes que eu vou orar, eu peço perdão ao Senhor pelos pecados por mim cometidos, porque pode ser que eu fiz alguma coisa e nem percebi.
Falei, Senhor, eu peço perdão pelos pecados inconscientes. Se eu ofendi alguém, se eu fui duro com alguém, se eu falei uma palavra de desagrado, que desagradou o Senhor, ou as pessoas, meus discípulos, meu Pai, eu peço perdão agora. Na minha vida não fica nada escondido, não. Eu não quero nada com aquilo que não agrada a Deus. Por isso eu lanço fora. Amém, amados? O Salmo 32, 1 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Amados, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas por Deus. Só sabe disso aquele que alcançou uma tremenda graça, um tremendo perdão de Deus. Só sabe disso aquele que, para os homens, era digno de morte. Para os homens é digno de nunca mais nem colocar os pés na igreja. Mas Deus diz, eu te perdoo. Deus diz, eu te dou mais uma oportunidade. Deus diz, eu te dou mais uma chance. Eu te perdoo, eu lanço o seu pecado no mar do esquecimento. Só sabe desse versículo aqui que é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Eu tive as minhas. Por isso eu sou grato, eu sou feliz ao meu Deus. Amém? Cuidado, o diabo tem um gancho preso a você. Onde houver um pecado não confessado, tem um gancho do inimigo preso a você. Onde houver um pecado na sua vida não confessado, não arrependido genuinamente, o diabo tem um gancho preso a você. Quem anda com uma sacola de tantas coisas escondidas, o diabo está lá com um anzol, ó, com você na mão. Está lá com um gancho, ó. Eu sei. Olha aí, ó. Eu sei que você faz escondido. Eu sei o que você faz quando sai da igreja. Ah? Quem tem pecado não confessado, tem um gancho ali, ó, preso na mão do inimigo. Use a arma que você tem da confissão para se livrar das mãos do inimigo. Recaídas no mesmo pecado não são desculpas para não confessá-lo. Porque se você não confessa, você começa a se acostumar com aquele pecado. E de repente, amados, isso vira normal para a tua vida. Se você não confessa, começa aquele pecado a ficar normal e você nem acredita mais que aquilo é pecado, que aquilo é errado diante de Deus. Por isso tem que confessar todas as vezes. Houve recaída, confessa a Deus até ficar livre, até não cometer mais. Você deve manter a sua vida totalmente aberta diante do Senhor, se quiser ser liberto da escravidão do pecado. Entenda algo, você não pode ser liberto de algo que você não pôs fora da sua vida. Você não pode ser liberto se você não confessa e você não coloca para fora da tua vida. Diante de Deus. Você está entendendo a importância da oração de confissão, amado? Quem está entendendo? Faz assim. É importante ou não é essa oração da confissão? Tem que fazer parte da minha oração, sim ou não? Então aplauda ao Senhor. Confessar é falar toda a verdade sobre o seu pecado. Renunciar ao pecado é tomar uma posição firme contra ele e remover seu direito de permanecer na tua vida. É falar toda a verdade e também renunciar
e tomar uma posição firme contra ele, para que ele não venha permanecer na tua vida. Amém? Uma vez que não somos perfeitos, a confissão e o arrependimento são contínuos. Sempre tem que estar na nossa oração. Há sempre novos níveis da vida de Jesus que precisa ser operado em nós. Estamos aquém da glória de Deus, amado. Estamos muito aquém daquilo que Deus quer derramar nas nossas vidas. Estamos muito aquém daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. A oração de confissão cura o seu coração. Diga comigo, a oração de confissão traz cura para o meu coração. Vou fazer essa conclusão aqui. Quando você está construindo um alicerce, amado, você tem que tirar a lama, sim ou não? Você vai cavando ali para fazer um bom alicerce, e aí vai brotando água e começa até a gerar uma lama ali. Amém? O problema é que a maioria de nós não cava fundo o suficiente. Embora não possa ver todos os seus erros o tempo todo, você pode ter um coração disposto a ser ensinado por Deus. Amém? Você pode não conseguir ver os seus erros o tempo todo, mas você pode ter ali um coração ensinado por Deus, ensinado pelo Senhor. Sempre peça a Deus para trazer à luz pecados dos quais você não está ciente, para que possa confessá-los, arrepender-se deles e ser perdoado. Na sua oração, fala: Senhor, traga a luz na minha mente. Se tem algum pecado, tem algo em mim, meu Deus, que está ferindo os princípios da tua palavra, do teu reino, traga a mim agora. Você vai ver que o Espírito Santo vai trazer. O Espírito Santo vai falar no teu coração e você vai falar com Deus, pedindo perdão. Você vai confessar, porque o próprio Espírito Santo vai te levar, vai trazer à luz da tua mente pecados que você não tinha nem ciência, que precisa ser confessado para que você seja livre. Amém, queridos? Reconheça que há algo para confessar todos os dias e ore com frequência. Amém? E eu sempre orava pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados na minha oração. Mas agora eu mudei pela direção do Espírito. A minha oração é: Senhor, perdoa os pecados por mim cometidos, não os meus pecados, porque senão eu fico tomando posse de todos os pecados. É meu, na minha própria oração. Então o Espírito Santo falou: não, ora pelos seus pecados cometidos. Então faça oração: Senhor, perdoa os pecados por mim cometidos. Amém? Davi não queria cair novamente mais naquele pecado. E olha o que ele disse. Olha agora a atitude dele no Salmo 139, 24. Vê se em minha conduta algo te ofende. Olha o que ele diz para Deus. Senhor, olha, vê se na minha conduta algo te ofende. Você está entendendo? Você precisa orar, pedindo a Deus: Deus, olha, se alguma coisa eu tenho feito que tem ofendido ao Senhor, que tem transgredido a tua lei, eu faço essa oração. E muitas vezes Deus me leva e fala: mas você viu o jeito que você falou com a sua esposa? Você viu o jeito que você falou naquela reunião? Você viu o jeito que você falou com aquele discípulo? O Espírito Santo nos fala, mano. Então nós temos que ter essa oração de Davi: vê se em mim, meu Deus, alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém, amados? Davi entendia desse negócio de confessar, de se arrepender. Aí no Salmo 51, 10 ele já diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável.
Peça essa oração, queridos. Peça, seja humilde. Ora, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Isso tem que fazer parte da nossa oração. Agora no 19:12 do Salmo, o Davi já diz assim: absolve-me dos erros que desconheço. Olha, Davi diz: Senhor, absolve-me, perdoa-me dos erros que desconheço. Você está entendendo que você tem que orar? Senhor, perdoa por qualquer erro que eu tenha cometido que eu não saiba. E traz à luz aqueles que estão escondidos. Porque a gente peca mesmo. A gente erra mesmo, queridos. Ou só eu que erro aqui? Tem alguém aqui que não peca, que não erra? Por que tantas áreas em nossas vidas ainda não tiveram o êxito esperado, amado? Por quê? Porque ainda não estamos no nível que era para a gente estar. Por quê? Porque não estamos no nível esperado por Deus para mim e para você ainda. Porque não atingimos aquele êxito que Deus tem para mim e para a tua vida. Com certeza ainda há em nós amarras e condutas que ainda nos prende e nos impede de atingir o nível esperado por Deus. Não atingimos níveis altos ainda, porque ainda há amarras do pecado em nós. Mas nesta noite, Deus te deu essa chave para mudar a tua vida e você começar a crescer, para você começar a desenvolver, para começar a abrir portas para você desenvolver no sobrenatural, e a vontade de Deus vai começar a se cumprir na tua vida a partir de hoje, em um nível que você nunca viu, porque hoje Deus te dá uma chave para você atuar contra toda a armadilha do inimigo, em nome de Jesus. Aleluia! Às vezes, quando não achamos que temos algo para confessar, uma oração pedindo que Deus nos mostre, irá revelar uma atitude não arrependida, como uma postura crítica demais, falta de perdão que criou raiz no coração. Essa oração Deus vai te mostrar. Deus vai falar no teu coração, para que você passe a confessar e deixar. Amém? Confessar impede que tenhamos de pagar um preço emocional, espiritual e físico por falta da confissão. Também irá beneficiar nossa vida social, uma vez que as imperfeições de nossa personalidade, que não podemos ver, são muitas vezes óbvias para os outros. Sabia disso? Muitas vezes, queridos, erros que a gente comete, forma de falar, atitude arrogante, prepotente no falar com as pessoas. Muitas vezes a gente não enxerga isso, mas as pessoas, veem, é óbvio para os outros. Eu até te recomendo a você ler o livro Terapia de Temperamentos. Quem já leu esse livro aqui, Terapia de Temperamentos? Meu Deus, nem 10% da igreja leu esse livro. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Na verdade, na versão original, Deus diz: o meu povo está empobrecido, está empobrecendo, porque não tem conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento te faz ser bem-sucedido. O conhecimento te eleva, amados. Então já recomendo esse livro para você, Terapia de Temperamentos. Que livro que fala sobre os temperamentos, amados. Quando eu fui ler lá o meu temperamento, quando eu fui ver as minhas falhas,
Falei, mas sou eu esse homem. Sou eu esse aqui mesmo. Eu sou esse aqui. Leia esse livro, você vai ver as fraquezas do teu temperamento. Você vai entender o seu temperamento, porque nasceu com esse temperamento e não tem jeito, ele vai sendo controlado pelo Espírito Santo a cada dia e na medida que você permite. Amém? Então lê esse livro aí que vai te ajudar muito, você vai ver as partes difíceis do teu temperamento. E você vai ver também as virtudes do teu temperamento. Amém, queridos? Vamos para frente aqui. A confissão é, na verdade, um modo de vida. Se não estamos andando no caminho de Deus, se estamos fazendo algo em desobediência, falando da vida alheia, mentindo ou falando de um modo desonroso com alguém, precisamos recomeçar do zero, e isso somente acontece com a confissão. Você só pode começar do zero, de novo, depois que você confessa. Depois que você confessa o seu erro, tanto com Deus ou com as pessoas, aí você pode começar com zero com Deus novamente. Com coisa escondida não tem jeito. Com coisinha escondida lá dentro da sacola não tem jeito. Você não consegue recomeçar do zero. Para recomeçar do zero, precisa pedir perdão, precisa confessar e se arrepender. Amém, amados? Deus colocou essa oportunidade para você nessa noite, amados. De uma forma mais abrangente, você entendeu hoje sobre a importância da oração, da confissão. Amém? Confissão é você dizer, Deus colocou-me diante de ti quando você errar contra alguém, e confesso a minha atitude errada. Arrependo-me dessa atitude quando for necessário. Isso é arrependimento. Isso é uma verdadeira confissão. Por quê? Porque eu quero ser mais parecido com Deus a cada dia. Temos que ter esta atitude diante de Deus e também das pessoas. Amém, queridos? Ah, se os casais praticassem isso, amado. Muitas brigas futuras seriam evitadas. Muitos casais têm ferido os sentimentos um do outro, reagindo e respondendo de um modo tão ofensivo que só piora a briga. Amados, precisamos entender que antes de me desculpar com o meu cônjuge, eu preciso me desculpar com Deus. Porque quando a gente entra na presença de Deus e pede perdão por aquela atitude errada que você teve com a sua esposa ou com seu esposo, aí o Espírito Santo libera uma unção de humildade. O Espírito Santo libera uma unção para você ter uma atitude nobre e chegar lá diante da esposa. Meu amor, eu errei com você quando eu falei daquele jeito. Meu querido, eu errei quando eu falei com você daquele jeito. Aquele que eu fiz foi errado. Quem está me entendendo? Então precisamos confessar diante de Deus primeiro, porque é liberada uma unção de humildade, de nobreza, para você chegar até o marido ou a esposa, ou qualquer outra pessoa, e pedir perdão, confessar, eu errei, amém? Assim o inimigo não terá forças para te prender em nada, e você vai começar a crescer no nível que Deus espera de você, amém? Porque você precisa confessar. Por quê? Porque quando você confessa, você alcança a misericórdia de Deus. Amém?
Pense em sua própria vida. Alguma coisa desse tipo aconteceu entre você e outra pessoa? Você ofendeu alguém e precisa confessar? Se tiver, não hesite. Vá e resolva isso o mais rápido possível. Vai e trate disso. Amém? Permita que a confissão te liberte. Permita que a oração da confissão faça parte da sua vida para que você venha a ser um homem e uma mulher liberto completamente. Use dessa arma, a força da confissão. Fala, meu irmão, use dessa arma aí. A força da confissão. Amém? Use a força da confissão para ser uma pessoa livre de qualquer acusação, seja do inimigo ou de qualquer pessoa. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra a misericórdia de Deus. Confesse e encontre misericórdia de Deus. O pecado leva à morte. Diga, o pecado leva à morte. Mas a confissão, mas o arrependimento leva à vida. Glória a Deus. Queria que você se colocasse de pé.